Audiência de instrução e julgamento criminal da primeira vara do sistema dos juizados da comarca de Feira de Santana, referente ao processo 158883, dígito 95, de 2021, tendo como partes o senhor Carlos Augusto Oliveira da Silva e o desembargador Júlio César Lemos Travessa. Audiência de 4 de maio de 2022, às 10 horas. Peço para o senhor Carlos Augusto se apresentar, falar seu nome completo e colocar seu documento aí na tela, por gentileza. Eu sou Carlos Augusto Oliveira da Silva, sou jornalista e cientista social, represento também o jornal Grande Bahia. Aqui está o meu documento. Obrigado, doutor. O doutor que acompanha o senhor Carlos, né, doutor Marcos Leite, por favor. Marcos Leite Souza, OAB-BA 38896. Obrigado, doutor. Obrigado. Doutor desembargador Júlio César, por favor. Abra o microfone, por favor, doutor. Eu me chamo Júlio César Lemos Travessa e estou como suposta vítima de crimes contra a honra nesse processo. Obrigado, doutor. Com a palavra, a excelentíssima juíza de direito, doutora Josefa Cristina Tomás, nesse momento. Então, seguindo o rito da Lei 9.099, eu conclamo as partes à tentativa de composição, já previamente alertado aos interessados desse processo sobre os benefícios e as consequências de uma composição, ou seja, também de uma composição tanto civil quanto aceitação da transação penal que foi ofertada pelo Ministério Público. Então, concedo a palavra ao doutor Marcos, ao seu cliente, seu Carlos Augusto, para se manifestar acerca da proposta de composição dos danos civis e também da transação penal ofertada pelo Ministério Público. Doutora, nesta citada, nós reiteramos a data máxima vênia a não aceitação da proposta de transação ofertada pelo Ministério Público, como também a composição civil, tendo em vista que defendemos que a conduta do promovido não incorreu em qualquer tipo penal, inclusive aqueles que lhes são imputados neste processo. Bem, doutora Samira, por favor, se já pudesse pronunciar. Doutora Josefa, Esdras havia me passado um número errado. É 88118-282. Esse número não abre, Esdras. Agora que eu consegui abrir, eu só queria confirmar o número. É 015-8883-95-2021. Não teve TC, doutora. Foi inquérito civil. Não sei se é o mesmo número. É porque Esdras me passou. É isso mesmo, doutor. Desculpe, o número está equivocado mesmo. É 158. Você me passou um número completamente diferente, Esdras. Desculpa, doutor. Na hora de copiar e colar, ficou a cópia anterior. Eu fiquei tentando abrir aqui e não consegui acessar. Mas Desculpa. eu vou verificar a proposta que consta, a proposta de transação que consta nos autos, apesar de que a defesa do querelado, na verdade, já recusou, né? Sim, senhora. Evento 17, doutora, a proposta. Abri agora, isso. Já tem a denúncia também, né?
A denúncia está em qual evento, Edras? Está no evento 1. É denúncia ou é queixa-crime? É denúncia. É porque a ação ela é privada, mas condicionada, em razão do exercício da função da suposta vítima, desembargador Sim. Júlio Travessa. Doutora, nessa fase preliminar, né, cabe ao Ministério Público reiterar a proposta de transação penal já recusada pelo denunciado. E agora seria o momento de resposta, né, à denúncia já constante dos autos. Pronto, então, eu concedo a palavra ao defensor para responder à acusação. O senhor vai reiterar a sua defesa, que está lá no último, que o senhor já fez sua defesa, né, como uma defesa prévia, mas o senhor tem a palavra para realizar a sua defesa. Por favor, doutor Marcos. Pois não, doutora. Reitero a defesa acostada aos autos através do evento número 59, bem como dos documentos anexos. Além disso, reitero os pedidos que foram apresentados de forma preliminar a este juízo, através da manifestação no evento número 35, bem como seus anexos, né? Para então requerer preliminarmente, por força da Resolução 163 de 2012 e da Recomendação 127 de 2022 do CNJ, ambas do CNJ, o envio de cópia integral dos presentes autos para a Comissão Executiva Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário, Liberdade de Imprensa e do Conselho Nacional de Justiça. No mais, pugno pela absolvição sumária do promovido, né, ora querelado também, tendo em vista a ausência de causa, de justa causa para instauração da ação penal, nos termos da defesa já apontada no evento 59, bem como no mérito pela sua absolvição, tendo em vista a tipicidade da conduta, reiterando e pugnando, caso haja necessidade de instrução, pela produção de provas, em especial para de declarações da suposta vítima e, em seguida, se necessário, o interrogatório do acusado. Nestes termos, pede deferimento. Tá. Esse pedido de requerimento de encaminhar, essa resolução aqui é do CNJ, eu não conhecia, eu vou analisar e vou dar uma lida nessa resolução, e se for o caso, eu já vou deferir logo, se for o caso, se existir isso. Porque são tantas as resoluções, do CNJ, do Tribunal de Justiça. Se a gente ficar no diário oficial, a gente não vai fazer mais nada. Não vai julgar os processos. Eu entendo. Inclusive, está até citado o processo, é uma decisão recente do CNJ, né? Eles têm esse cuidado de estar acompanhando, por conta dessa criação dessa comissão que eu citei. Certo. Então, eu defiro esse pedido, encaminhando na forma dessa resolução do CNJ. Então, eu recebo a denúncia, em seus termos, sem adentrar o mérito, passando a instruir o processo com a oitiva da suposta vítima, o doutor Júlio César Travassos. Vamos passar a ouvir só de o seu, doutor Carlos,
Doutor jornalista Casil, doutor Marcos, só desliga o seu microfone, mas o senhor pode assistir e ouvir o depoimento do doutor desembargador. Já que Caiu a instrução... conexão mesmo, doutora. Ele foi desligado, ele foi desligar o microfone errado. Hã? Acho que ele foi desligar o microfone e aí saiu da reunião. Certo, então vamos passar a ouvir as declarações, a suposta vítima do desembargador Júlio Travassos e as perguntas a doutora promotora poderá realizar diretamente as perguntas e em seguida o doutor Marcos. Pois não, doutora Samia? Posso iniciar, doutora? Sim. Obrigada. Bom dia novamente, doutor Júlio. Bom dia. Doutor, o senhor pode nos contar como foi que se deram esses fatos que constam da denúncia acostada ao efeito 1 deste TC? Pois não, doutora. No dia 16 de setembro de 2021, eu fui surpreendido com uma notícia publicada no sítio eletrônico jornalgrandebahia.com.br. O jornal, ele trazia a seguinte manchete. Só um momento, doutor. Quem ingressou na sala, acho que é a pessoa de outra audiência. Esdras, você pode verificar, por favor? Isso. De 10h30. Pronto, doutora. Já removi. Vou comunicar ao servidor aqui, viu? Ok. Pode prosseguir, doutor. A seguinte manchete. Tentativa de pautar mudança no regimento interno do TJBA, em tese objetiva, colocar na mesa diretiva, grupo CRECRI e OBS, as investigações do CNJ nos casos Faroeste e Ilha do Urubu. Então, a matéria, a manchete de capa era a seguinte. E aí, o ora denunciado assinava a matéria, né? A matéria assinada pelo senhor Carlos Augusto Oliveira da Silva, que é o jornalista subscritor da matéria, e ele traz, dentre outros conteúdos, ele diz o seguinte: possíveis conexões são reveladas em reportagem sobre os casos Faroeste e Ilha do Urubu e a mudança das normas do regimento interno que disciplina eleições para presidente do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Aí ele continua. Assevera que, ele disse, que fonte do jornal Grande Bahia revelou que ocorre um movimento ordenado por forças retrógradas cuja finalidade é modificar com máxima urgência dispositivo do regimento interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que disciplina o processo eleitoral para a escolha do presidente e dos membros da mesa diretora do Poder Judiciário da Bahia. Aí ele afirma mais. Segundo a fonte, em tese, repentina mudança do regimento interno vai viabilizar eleitoralmente para a presidência do Poder Judiciário representantes de um grupo de desembargadores, magistrados e servidores, que supostamente, olha o que ele afirma, que o acesso vai viabilizar servidores que supostamente estão sendo investigados pelo Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público Federal, Polícia Federal, no âmbito dos casos Faroeste e Ilha do Urubu, e em outras averiguações sigilosas que seguem em curso nos órgãos de controle do Estado. Aí ele continua. Supostamente, essa possível futura mesa diretiva agiria para criar
impedimentos administrativos, ou seja, né, advocacia criminosa, essas coisas, além de atuar através de um possível lobby interna corporis, objetivando livrar os investigados de processos administrativos e criminais. Aí ele fala, diz a fonte que, para que isso possa vir a acontecer, é necessário que mudem com urgência o regimento, viabilizando a candidatura dos representantes dos possíveis investigados para o pleito de novembro de 2021. Aí ele fala aqui também que, atualmente, 8 desembargadores dos 66 do segundo grau do TJBA foram afastados das funções por ordem do ministro superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes. Aí ele fala, ele é relator dos processos provenientes do caso Faroeste, que estão vinculados aos anexos do notório mafioso delator, advogado, ex-servidor do TJBA, Júlio César Cavalcante Ferreira, OAB tal, réu das ações tais. Aí ele fala mais aqui. Segundo a reportagem, o desembargador Júlio Travessa pediu ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Lorival, que converta a próxima sessão plenária judicante em mista para analisar a proposta que altera as regras de eleição do PJBA. Aí ele vem e fala, a próxima sessão plenária está agendada para quarta-feira e será dedicada a analisar processos jurisdicionados e para essa data não consta processos administrativos na pauta do pleno do TJBA. Todavia, existem 284 processos judicantes com 133 pedidos de preferência e sustentações orais. Ele continua, esses processos estão em atraso na pauta de julgamento do pleno. A próxima sessão plenária do TJBA está agendada para o dia 13 de outubro. Aí ele continua. Segundo o advogado consultado pelo Jornal Grande Bahia, que ele coloca JGB, é óbvio que existe um desesperar por mudança do sistema eleitoral da secular Corte da Justiça Baiana. Aí ele fala, mas cui bono, ou seja, a quem interessa, questiona o jurista, citado por ele. Aí ele fala aqui que tenta o representado, através do seu texto, demonstrar um liame, aí eu falo que tenta aqui, a meu ver, né, ele demonstrar um liame existente entre o representante e outros pares para provocar uma deliberada mudança no regimento interno. Ou seja, esse cidadão aí, ele me acusa, eu atuei no pleno, nesse período, votando uma resolução que tinha como objetivo permitir que todos os membros da corte pudessem se candidatar para os cargos da mesa diretora. Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, corregedor-geral e corregedor do interior. A minha atuação foi nesse sentido, no sentido de permitir que todos pudessem se candidatar. O cidadão me acusa... Só uma pausa, só por enquanto. O senhor disse que a sua atuação foi no sentido de que todos pudessem se candidatar. Até então, quem eram os possíveis candidatos? Não, até então não tinha... Quem poderia se candidatar? Não, quem poderia se candidatar? Era restrito? Era restrito. Quem preenchia essas condições até então? Os 5 mais antigos para cada cargo. Então, a proposta que foi colocada para o Tribunal Pleno não foi colocada por mim, ela foi trazida pelo presidente, ela passou pela comissão, uma comissão interna do tribunal, e eu votei no sentido de que essa proposta fosse acolhida e de que todos os embargadores pudessem, na eleição que aconteceria em novembro, todos pudessem se candidatar. Até então não tinha ninguém candidato, porque o prazo não estava aberto. Mas o que esse cidadão... Maior amplitude e prezar pelo princípio da impessoalidade.
maior amplitude, né, de Isso, para permitir que todos pudessem se candidatar. Sim. Todos os membros da corte, todos os 66. Inclusive, essa proposta que foi encaminhada por mim, ela já vige em mais de 15 estados do Brasil. A questão, eu não sei o que motivou o senhor Carlos Augusto Oliveira a fazer essa matéria e afirmar que os meus posicionamentos tinham como objetivo criar óbice de investigações do CNJ, Operação Faroeste, Ilha do Urubu. Eu nem sei aonde fica essa Ilha do Urubu. Eu nunca atuei em processo de Ilha do Urubu. Eu não sei se existe alguma operação de Ilha do Urubu. Essa afirmação aqui é uma afirmação falaciosa. Eu não sei quem são os envolvidos em Ilha do Urubu. Com relação à Operação Faroeste, eu sei, a Bahia toda sabe, o Brasil sabe, foi mundialmente divulgada essa operação. É uma operação que foi deflagrada no ano, salvo engano, no ano 2019, e nós tivemos várias desembargadoras presas, desembargadores afastados, e eu não fui afastado, não fui preso, nunca fui citado em delação nenhuma, eu não tenho envolvimento com a Operação Faroeste. Durante a minha vida funcional, quase 40 anos de serviço público, nunca respondi a qualquer sindicância, eu nunca respondi a processo administrativo. Nos processos da Operação Faroeste, que envolve juízes aqui na Corte do Tribunal de Justiça da Bahia, eu não me dei por suspeito em nenhum momento. Já presidi 2 PADs aqui. O primeiro PAD que eu presidi, o Pleno, há 15 dias atrás, acolheu a minha sugestão de voto no sentido de aposentar compulsoriamente, com provimentos proporcionais, o juiz Sérgio Humberto. Estou levando ao colegiado o segundo PAD contra um outro juiz, magistrado, também envolvido com a Operação Faroeste, e estou me manifestando também pela aposentadoria compulsória desse magistrado com proventos integrais, com proventos proporcionais. Também presidi um PAD contra uma desembargadora que se encontra presa, que estava presa e encontra afastada, eu e mais 2 desembargadores. Então, eu nunca me desincumbi de nenhuma missão dada pelo CNJ e nunca me dei por suspeito em nenhum processo envolvendo a Operação Faroeste. Por quê? Não sou suspeito, não tenho interesse no deslinde de qualquer causa, não tenho nenhum parente e nunca atuei em nenhum processo lá na comarca de Barreiras, na comarca de Formosa de Rio Preto, envolvendo qualquer pessoa envolvida na Operação Faroeste. Então, essa afirmação aqui de que eu estava me posicionando no sentido de mudar regras do regimento interno para criar óbices para o CNJ, para investigar a Operação Faroeste, é uma leivosia que, a meu ver, violou frontalmente a minha honra. Eu não tenho qualquer envolvimento com crime, muito pelo contrário. A minha atuação na área criminal, eu também não sou melhor do que ninguém. Doutora promotora, doutora juíza, eu não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu não vejo a honestidade como uma virtude. Eu vejo a honestidade do funcionário público como uma obrigação. Então, eu não estou me enaltecendo, não estou culpando melhor. Apenas estou dizendo que esse defeito de ser corrupto, de vender sentença, de criar óbices para beneficiar qualquer criminoso, eu não tenho. Muito pelo contrário. A minha atuação na área criminal sempre foi uma atuação muito vigorosa, muito firme no combate à criminalidade. Presidi a seção criminal por 2 anos, presidi a turma criminal por 2 vezes e hoje presido a Câmara Criminal. Sempre atuei de forma muito firme e não tive e não tenho qualquer interesse em beneficiar pessoas
amealhadas pela Operação Faroeste, por essa operação aqui, Ilha do Urubu, que eu não sei do que se trata. Eu não tenho interesse em criar óbice contra qualquer pessoa que esteja respondendo a qualquer procedimento no MPF, nem tampouco criar óbice com relação a qualquer investigação determinada pelo ministro Og Fernandes. Além do mais, eu não conheço esse cidadão aqui que ele cita, o notório mafioso, delator, advogado e ex-servidor do Tribunal de Justiça, Júlio César Cavalcante Ferreira. Eu não conheço esse cidadão. Ele, na delação que foi homologada, vários desembargadores foram citados e meu nome não foi citado, porque eu não tenho qualquer envolvimento com qualquer crime nenhum e desafio o jornalista e desafio qualquer pessoa que prove o meu envolvimento com venda de sentença e com qualquer prática de crime durante os 40 anos em que exerço a minha função pública. Então, foram esses fatos que me levaram a fazer a representação perante o Ministério Público do Estado da Bahia, porque eu estava no exercício de uma função pública, atuando como desembargador da Corte, e essas afirmações colocadas pelo denunciado no site me ofenderam a minha honra, e eu fiz, que não poderia agir de outra forma, fiz uma representação, a representação consta nos autos aqui, juntei a prova do site do jornal, fiz uma representação em 9 laudas, eu mesmo assinei, do meu próprio punho, a responsabilidade é toda minha. E entrei em paralelo sobre esse mesmo fato com uma ação cível que está tramitando no juizado de pequenas causas pedindo indenização por danos morais. Então é isso que eu tenho a falar, doutora Samira. Certo, doutor. Doutor, em relação à eleição da mesa diretiva, houve alguma alteração no regime interno nesse transcurso de tempo, desde outubro, setembro do ano passado até hoje? Ou continua da mesma forma como era? Da mesma forma. Houveram vários pedidos de vistas sucessivos por desembargadores. Eu não posso afirmar qual a motivação, o que levou eles a pedir vista. O pedido de vista é um direito sagrado, é um direito que todo desembargador tem, todo integrante do colegiado tem direito a lançar mão do pedido de vista, e esses pedidos de vista fizeram com que a resolução não fosse aprovada ainda, ela continua, acredito que deve estar no gabinete da presidente do tribunal, e a eleição do Tribunal de Justiça ocorreu com base nas regras atuais, que são as regras que impedem que todos se candidatem. Sim. Quando o senhor procedeu à sua fala, o senhor chegou a mencionar que em outros estados é feito dessa forma, como o senhor propôs. Não, eu não propus não, doutora. Que todos, poderiam se candidatar e não apenas os 5 mais antigos, pelo menos foi isso que eu entendi. Isso. Em outros estados é assim que funciona. Isso. O senhor sabe enumerar alguns desses estados, a título de exemplo? Eu não lembro, doutora. Agora, eu queria deixar claro, doutora, que é comum que um tribunal até replique, pegue de parâmetro, de modelo, o regimento interno de outro, e logicamente, adapte às necessidades regionais. Eu não lembro, não, doutora. Agora, eu queria deixar claro que a proposta não foi uma proposta minha. Sim. Eu votei e eu estava sustentando o meu voto em uma proposta de resolução de mudança do regimento interno que passou pela pela comissão de reforma, e ela foi levada ao colegiado pelo presidente do tribunal à época. Então, eu apenas fazia parte, como faço hoje, do tribunal pleno, e eu, como votei a favor, eu
achava que essa proposta deveria ter sido votada e que a eleição naquela época deveria acontecer com base nas regras novas. Essa era a minha motivação. Mas a proposta não era minha. Sim, entendi. Além do senhor, doutor, outro desembargador integrante do Pleno votou da mesma forma que o senhor? Também compartilhou desse mesmo pensamento? Já tinham outros votados já. Outros já tinham se manifestado antes do pedido de vista. Eu não sei, eu não tenho como quantificar no momento para a senhora agora. Mas muitos tinham votado já e outros, não sei a motivação do pedido de vista. Entendi. Doutor Júlio, muito obrigada. Eu que agradeço. Josefa. Depois, Josefa, o Ministério Público está satisfeito, não tem mais perguntas. Eu passo a palavra ao advogado do seu caso, Augusto, doutor Marcos. Obrigado, doutora. Aproveitando, né, a continuidade aí do raciocínio do desembargador, inicialmente eu queria que ele esclarecesse mais ou menos assim no tribunal. Ele falou que a proposta de resolução não foi votada para a época da eleição, né, em razão de pedido de vistas. Eu queria saber se já foi devolvido ao Pleno por todos os desembargadores que pediram vistas e quando isso ocorreu, né, se ocorreu antes da atual gestão essa devolução para o Pleno ou somente com a posse do atual presidente. Posso responder, doutora? Pois não, doutor. Doutora, eu não tenho controle disso aí. Aí é quem preside o tribunal, quem controla as vistas e as devoluções é o presidente da mesa, né? E, no caso, é o presidente do tribunal. Então, eu não tenho controle de se os processos foram devolvidos pelos vistores. Isso foge da minha governança como membro, né? Aí é uma atribuição do presidente do Tribunal de Justiça. Existe um quórum qualificado para essa alteração? Não. Está lá no regimento interno, doutor. Eu não tenho... aí a maioria aprovando já... Mas isso aí é uma questão legal, né? Hein? O senhor acredita que a maioria hoje dos desembargadores apoiam essa alteração? Doutor Marcos. Eu não tenho bola de cristal. Viu, doutor Júlio? Vamos ser um pouquinho objetivo quanto a... Eu posso responder, doutora, eu não me opino, não. Pode acreditar ou deixar de acreditar. Eu não posso fazer juízo futurológico. Infelizmente, Deus não me deu esse dom da clarividência e de ver o futuro. Eu não tenho como, doutor. Infelizmente, eu não tenho essa capacidade. Então, vamos lá. O senhor tem conhecimento do teor da decisão do STF no julgamento da DPF número 130? Não tenho, não. Nos autos. Não tem, não? Não tenho, não, doutor. O senhor chegou a requerer direito de resposta? Direito de resposta? O senhor requeriu direito de resposta? Direito de resposta é um direito. Eu não quis exercer esse direito. Certo. O senhor poderia apontar... Doutor, o senhor sabe aquele ditado? O senhor conhece a fábula do travesseiro e do monge? Não me ocorre agora. O senhor quer... Se a doutora permitir. Pois é. Depois que o travesseiro cheio de penas é furado e as penas saem ao vento, não se pode mais catar essas penas, entendeu, doutor? Então, o direito de resposta, que era um direito meu, eu achei que não atendia às minhas necessidades naquele momento. Então, como a minha honra continuou ofendida, eu optei pelo direito de representação criminal com base na legislação penal vigente. Certo. Ô, doutor, no texto, o seu nome é citado apenas
em 2 ocasiões. Na primeira ocasião, com base em uma matéria que foi veiculada no site Bahia Notícias. Inclusive, eu juntei cópia dessa matéria no evento 59, tanto no evento 35 quanto no evento 59. O senhor tem conhecimento dessa matéria? Eu não sei, doutor. Eu sei da matéria que foi publicada no jornal Grande Bahia, 16 de setembro, em que o senhor Augusto Oliveira da Silva diz o seguinte: tentativa de pautar a mudança no regimento interno do TJBA, em tese, o objetivo é colocar na mesa diretiva grupo que crie OBS as investigações do CNJ nos casos Faroeste e Ilha do Urubu. Eu só lembro agora dessa matéria envolvendo meu nome. Certo. O senhor tem conhecimento da representação que foi feita pelo juiz, pelo magistrado doutor José Evandro, essa representação no CNJ, né, que consta, além do senhor, tem também o desembargador Alberto Riz, e isso é apontado aqui na matéria. O senhor teve acesso a essa representação? Doutor, porque consta também cópia dessa representação. O senhor está equivocado. Eu apenas... O juiz José Evandro, ele entrou com uma reclamação disciplinar contra mim, que inclusive foi arquivada de plano pela ministra Maria Tereza Assis, que eu vou falar, mas não tem nada a ver com o fato, mas eu gostaria de esclarecer a sua curiosidade. A ministra Maria Tereza Assis, ela arquivou de plano essa reclamação disciplinar que o juiz José Evandro entrou contra mim, porque eu julgando, avaliando o juiz José Evandro na promoção para o cargo de desembargador, eu baixei a nota dele de 7 para 6,25, com base em uma certidão fornecida pelo Tribunal de Justiça, em que dizia na época que ele estava respondendo a uma investigação criminal. Então, eu baixei a nota na condição de avaliador, de desembargador, avaliando um juiz que estava querendo ser desembargador por merecimento. Eu avaliei ele com base em uma certidão e o juiz José Evandro achou que eu estivesse praticando algum crime. Então, a ministra arquivou de plano, ele recorreu da decisão da ministra e o colegiado do CNJ arquivou a unanimidade. Então, essa é uma reclamação que o juiz José Evandro entrou contra mim, que não foi sindicância, ela foi arquivada de plano. O que o senhor agora... está falando, doutor, eu quero responder. Desculpe. O que o senhor está falando aí, e usou o termo inadequado, é acerca de um pedido de providências que é um instrumento jurídico bem distinto da reclamação disciplinar que o juiz José Evandro entrou contra mim, que foi arquivado antes no seu nascedouro. O que o senhor está falando aí é de um pedido de providência do juiz José Evandro contra a minha pessoa, contra o desembargador Mário Riz, contra o desembargador Roberto Frank, contra o desembargador Antônio Cunha. Qual é o objeto desse pedido de providência? O desembargador, insatisfeito com o resultado da sessão do Tribunal Pleno, ele entrou com esse pedido de providência, foi sorteado para o conselheiro Bandeira de Melo, e o conselheiro Bandeira de Melo não deu qualquer liminar suspendendo qualquer tipo de promoção do tribunal. Eu fui instado para prestar informações, prestei as informações acerca dos critérios que eu adotei para avaliar o juiz José Evandro. E tanto que esse pedido de providência não tem qualquer sentido jurídico, que o Tribunal de Justiça, provavelmente no dia 11 de junho, avaliará pelo critério de antiguidade 2 magistrados e pelo critério de merecimento 2 magistrados. E eu estarei lá para cumprir a minha missão constitucional.
Está esclarecido, doutor? Tem mais alguma pergunta? Sim, só para concluir, e aí eu acho que talvez seja uma pergunta bastante objetiva. Eu gostaria que o senhor apontasse, de forma objetiva, né, o dolo específico do denunciado em promover qualquer agressão à sua honra objetiva ou subjetiva, ou seja, onde está objetivamente no texto o ânimos difamante e o ânimos injuriante do denunciado, porque se trata de elemento do tipo, né, que é o específico. No próprio texto que eu disse para o senhor, se o senhor ler de forma imparcial a matéria, o senhor vai chegar à conclusão que eu não me manifestei para mudar regimento interno. O meu propósito não era defender criminosos envolvidos por Operação Faroeste, nem Ilha do Urubu, que eu não sei do que se trata. Nunca foi no sentido de criar óbice, a investigação de pessoas amealhadas, pessoas afastadas pelo CNJ, pessoas investigadas pela Polícia Federal. O meu objetivo foi cumprir o meu mistério constitucional de julgador e otimizar a democracia no Tribunal de Justiça. É porque Vossa Excelência não faz parte do Poder Judiciário e Vossa Excelência não entende a importância da democracia ser instalada no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Vossa Excelência sabe que no Ministério Público da Bahia, os promotores, e no Brasil todo, eles elegem o procurador-geral. No Tribunal de Justiça da Bahia, os juízes, eles não têm o direito de votar naquela pessoa que vai gerir os destinos da sua instituição. Então, eu luto pela democracia, eu sempre lutei pela democracia. Eu não sou um falso democrata. Eu não me intitulo como democrata. Eu sou a favor da democracia e a minha biografia e a minha vida pública sempre eu externei como membro do Ministério Público durante 24 anos, promotor de justiça, procurador de justiça, como delegado de polícia, como agente da Polícia Federal. Ou seja, em todos os cargos que eu ocupei, eu sempre externei nos meus votos como desembargador criminal, otimizo os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório. Então, eu sou um defensor fervoroso do Estado Democrático de Direito e não poderia agir de outra forma, porque os jurisdicionados me pagam para isso, doutor. Eu tenho que cumprir as normas vigentes. Então, naquele momento, o meu objetivo era, inicialmente, mudar o regimento interno para que todos os desembargadores pudessem votar e ser votados. E a minha bandeira é fazer com que a eleição para presidente do Tribunal de Justiça da Bahia seja feita através dos magistrados, todos votarem como é no Ministério Público. Então, essa leivosia que o senhor Carlos Alberto assacou contra mim, de que a minha postura, a minha atitude naquela ocasião, naqueles episódios, foi para beneficiar criminosos, foi para acobertar criminosos, foi para frustrar investigações. É uma afirmação criminosa, que ofendeu a minha honra. Então, o dolo está aí, em querer imputar crimes a pessoas inocentes. Tá bom, doutor? É isso que eu tenho a dizer. Só para finalizar, doutora, o senhor tem conhecimento se os demais desembargadores que estão citados na matéria promoveram alguma representação ou protocolaram queixa-crime sobre essa matéria? Eu cuido da minha vida, eu acordo pensando em cuidar da minha vida, da vida da minha família, preservar minha honra. Eu respondo por mim, eu não posso responder pelos outros. Ok, doutor. Estou satisfeito, doutora. Obrigado, doutor. Pronto, então vamos encerrar. Doutora, eu fiz o pedido do interrogatório do... Eu vou ouvir de qualquer jeito mesmo, que eu tenho ouvido
pedido porque está no rito desta audiência, a oitiva do suposto autor do fato. Então, eu já passo a palavra. Quanto à qualificação, está nos autos, e tratando-se de uma audiência que é audiovisual, está tudo gravado, eu já vou passar diretamente a palavra à doutora promotora para as suas perguntas quanto aos Doutora, termos da denúncia. Pela ordem, né, no interrogatório, se inverte a ordem de perguntas. O juiz primeiro, depois o Ministério Público e, por último, a defesa. Certo? Eu também não estou... É porque houve uma mudança na lei e eu acho ótima essa mudança. Porque, mas em relação ao interrogatório, não houve. Porque agora é melhor a gente ouvir e uma pergunta ou outra que eu anoto para perguntar, por exemplo, no caso do doutor Júlio, tudo que eu anotei aí, as seguintes perguntas foi respondida como de quem era a autoria da reforma do relatório, eu estava aqui anotando, mas aí seguiu-se que já respondeu todas as minhas perguntas, então vamos prosseguir. Então eu vou dar eu mesmo vou fazer esta pergunta ao senhor Carlos Augusto Oliveira da Silva, que está como suposto autor do fato, no caso desses crimes descritos de difamação e injúria, né? Injúria é 40, Sim, né? doutora, injúria. Injúria. Eu gostaria de saber, seu caso, o senhor não está obrigado a responder. Aqui, normalmente, o interrogatório é entendido como um direito de defesa, e se o senhor, na sua defesa, quiser ficar calado, o senhor pode dizer que não gostaria de responder. Então, seu Carlos Augusto, quando o senhor afirma que a intenção era proteger as pessoas da investigação Faroeste e Ilha do Urubu, a fim de que os possíveis investigados fossem eleitos. Não. Um momento aqui, deixa eu olhar aqui do início da denúncia. Quando o senhor fez essa conclusão, que o objetivo era proteger essas pessoas investigadas da Faroeste da Ilha do Urubu, então, qual foi a razão? Por que o senhor chegou a esta conclusão no seu texto? Qual era o substrato, de fato, que o senhor tinha em suas matérias para fazer esta conclusão? Senhora magistrada Josefa, em primeiro lugar, atribuem a mim declarações que não são minhas, são de fontes que estão protegidas pelo sigilo constitucional. Está bem no primeiro parágrafo, fonte do jornal Grande Bahia. No segundo parágrafo, a fonte, quem faz a acusação são as fontes. Só há duas citações objetivas com relação ao desembargador Júlio Travessa, e nenhuma das duas não são verificáveis ou passíveis de materialidade fática. Portanto, assim, as acusações que são formuladas através do jornal Grande Bahia são formuladas através de fonte que está protegida. Então, ele está atribuindo à minha pessoa declarações que não existem. Além do mais, há um quê de interpretativo daquilo que não está no texto. É bom pensarmos bastante, porque o que está sendo julgado aqui é se meu texto o ânimo de caluniar ou difamar de forma objetiva. E não há ofensa, não há uso de adjetivos, o que há um relato fático de situações que ocorreram. Inclusive, não está nesse processo, não sei se está, mas se não estiver, o nosso advogado vai fazer juntada. Existe um documento, sim, da Faroeste, em que o nome do desembargador Júlio Travessa é relacionado pela Polícia Federal. Eu não saberia a extensão do que isso representa, mas sim existe isso.
E o outro dado citado aí, existe documento acostado na própria matéria que é passível de baixar em PDF. Então, assim, as acusações que me são imputadas, mais uma vez eu digo... Se Vossa Excelência me permite, senhora, por favor. eu autorizo ele a ler. Eu autorizo a ele a ler o que tem contra mim. Não lê, doutor. Leia aí. Se está me acusando de algum crime, por favor. Pode ler, doutor. Eu deixo o doutor a ler, não tem problema. Se eu fui delatado pela prática de algum crime, essa insinuação, doutora, me perdoe a emoção, ela é uma insinuação maldosa. O senhor pode desligar o seu... O senhor pode desligar seu microfone, por favor? Eu autorizo o senhor Carlos a ler. Pode ler publicamente. Pode expor o que falam de mim. O que tem citação minha, doutora, é uma interceptação telefônica em que o desembargador Gesivaldo ligou para mim e eu estou conversando com ele. O que tem contra mim é isso, que não é contra mim. Não tem prática nenhuma de crime contra mim. Só pode ler, não tem problema. Desculpe, doutora. Bom, concluindo, respondendo sua pergunta, como eu lhe disse, não existe nenhuma ofensa subjetiva ou objetiva, todos os dados citados aí ou são da própria fonte que acusa, não sou eu, Carlos Augusto, que acusa, e é trágico que um jornalista esteja aqui nesse processo tendo que explicar uma coisa que está escrita no texto, bem redigido, foi redigido por mim, entendeu? Sem uso de adjetivos, sem levantar suposições que não sejam a própria fonte e sem deixar claro o que está ali colocado. É necessário, me permita dizer, senhora, assim, uma tentativa de desvirtuar aquilo que está no texto, e é o que está no texto que precisa ser analisado. Onde é que está o crime, o dolo? Não existe, entendeu? O que existe está aí no texto. A fonte do jornal revela que ocorre um movimento coordenado por forças retrógradas. É a fonte do jornal. Segundo a fonte, em tese, não está afirmando taxativamente, não. Desde quando levantar tese é crime neste país? Eu me sinto ofendido por este processo, senhora magistrada. Reitero isso aí. E lhe digo mais, a senhora é uma grande magistrada, tem uma postura que está conduzindo com sabedoria, mas certamente, este processo e tudo que está nele chegará às mais elevadas situações para o devido observação, porque eu estou sendo amoestado no meu direito constitucional de livremente informar a sociedade sobre fatos objetivos e dados de fonte. Seu Carlos Augusto, o sigilo da fonte, ele é absoluto? Qual é o limite que está imposto na própria lei de imprensa? O senhor tem conhecimento? Senhora Josefa, não existe mais lei de imprensa. O que existe é o princípio constitucional. O princípio constitucional me coloca de uma condição de absoluto. Está revogada. Mas o senhor poderia, porque o senhor está ancorado no seu depoimento no sigilo da fonte. Então, eu estou perguntando ao senhor, como o senhor também é mestre em Ciências Sociais, jornalista, então o senhor é uma pessoa muito bem informada e informada. O sigilo da fonte ancora o jornalista em toda e qualquer situação, mesmo que não haja essa intenção direta, vamos dizer, se o dolo é direto ou se o dolo é indireto, vamos dizer assim, se o crime seria doloso ou preterdoloso, essas coisas que, na realidade, nesses crimes contra a honra, o dolo tem que ser objetivo direto. Mas, quando o senhor diz que o sigilo da fonte é que fez essa conclusão, esse sigilo de fonte ele é absoluto? Voltando à pergunta inicial. Bom, volto a responder a senhora. A Constituição Federal me assegura o direito ao sigilo da fonte e existe um parâmetro para todo o sistema de justiça, que é a arguição de descumprimento do preceito fundamental número 130, que, em uma das situações, coloca justamente relato de matéria concernente a servidores públicos, não importa o grau hierárquico.
Ademais, embora aqui se fale de suposições, observe bem, e é bom que se diga, teses e suposições estão sendo criminalizadas aqui, nesse processo. Então, assim, me parece que eu teria que ser uma afirmação direta, ofensiva, objetiva e não interpretativa. Eu passo a palavra à doutora promotora, a doutor Marco e a doutora promotora, inversos aqui, né? Não, é o Ministério Público primeiro, doutora. Posso perguntar, doutora? Pode. Pois não. Bom dia novamente, senhor Carlos. Bom dia, senhora. Eu vou fazer algumas perguntas formais que constam aqui do CPP. O senhor alega, então, que essa acusação que está sendo feita contra o senhor, ela é falsa. Isso? Eu alego que a acusação que está sendo feita contra mim, ela não tem amparo legal. Não existe absolutamente nenhuma consubstância que possa dar ela não é sequência. verdadeira? Ela não é verdadeira, Eu considero que não. Isso. Sim, certo. O senhor é jornalista, né? O senhor já disse. Exerce suas atividades aqui em Feira de Santana? O jornal é estadualizado e até nacionalizado. Sim, o jornal tem sede em Feira de Santana. Sim, a sede é aqui? Nós atuamos há 15 anos e temos sede em Feira de Santana. Certo. O senhor já respondeu a alguma ação penal ou algum termo circunstanciado de ocorrência? Sempre são essas tentativas de criminalizar atos verbais de jornalistas. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Sempre com relação, preso jamais, e sempre é com relação à tentativa de assédio judicial, de uso do sistema de justiça com o objetivo de cercear a liberdade de imprensa. Certo. Nunca fui preso, não. Ao contrário, eu já fui homenageado, ele respondendo, hoje ele é o comandante-chefe da Marinha do Brasil, foi homenageado pela Justiça Eleitoral na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, fui homenageado pelo Tribunal de Justiça da Bahia durante a presidência do desembargador Erzeval Rocha, quando ele disse que o jornal Grande Bahia... Me deixe concluir. A senhora perguntou se eu cometi... Mas eu não fiz essa pergunta ao senhor. Eu não fiz essa pergunta ao senhor. Ok. Eu não fiz essa pergunta ao senhor. Seu advogado pode fazer essa pergunta ao senhor. Ok. O senhor disse... o sigilo da fonte ele é resguardado pela Constituição, no artigo 5º, inciso 16. Mas eu gostaria de saber se, antes de publicar alguma matéria, o jornal tem o cuidado de adquirir se essa matéria é verdadeira, se há algum tipo de apuração pelo jornal antes de publicar, não só essa, mas qualquer notícia que chegue até as mãos do senhor e da sua equipe. É interessante a senhora fazer essa pergunta, e é bastante pertinente. Com relação a essa pergunta, sim, tivemos todos os cuidados. O primeiro cuidado que nós temos é de verificação da fonte. Por exemplo, nós temos fontes dentro do Ministério Público, né? Não sei se a senhora sabe, é normal membros do Ministério Público manterem relações com jornalistas e passarem informações que são pertinentes e de interesse público. Só para dar um exemplo, da Polícia Federal, da Justiça, da própria sociedade civil. As matérias, quando existe o sigilo da fonte, nós somos um dos poucos, ou talvez o único jornal no Brasil, que não apenas faz os relatos, mas busca consubstanciar em dados objetivos, documentos, porque prova só existe em autos de processo. O jornalista não prova nada. Quem prova, nós apresentamos fatos, relatos e documentos, todos dentro daquilo que o sistema de justiça nos permite, a legislação nos permite, e daquilo que é, por fim, o interesse público. Com relação à verificação, é até interessante, porque, veja bem, quando nós republicamos uma matéria, que é uma denúncia, que é apresentada pelo Ministério Público através da sua assessoria de imprensa,
A verificação se dá em que sentido? De que nós acreditamos que o Ministério Público está agindo a lei corretamente. Então, assim, sim nós mas temos aí esse cuidado. é uma replicação, né? É uma replicação de uma matéria que já foi vinculada ou então divulgada pelo próprio Ministério Público. Exatamente. Por exemplo, recentemente publicamos mas a minha uma pergunta matéria é mais abrangente, Mas eu já acabei de explicar, volto a repetir. Nossa matéria, nós verificamos e sempre somos o único veículo. Há documentos aí que demonstram uma cadeia fática. O relato em si está consubstanciado em uma realidade objetiva. Agora, o que isso quer dizer ou não quer dizer, não cabe a mim. Não foi essa pergunta que eu fiz, senhor Carlos, não foi essa pergunta. Então, essa pergunta, por favor. Eu acho que é a emoção do momento. Não foi essa pergunta que eu fiz, senhor Carlos. Eu fiz uma pergunta mais genérica. Não foi nem em relação a esse caso. Eu fiz uma pergunta generalizada. Quando o jornal vai publicar alguma matéria, o jornal tem esse cuidado de investigar. Hoje em dia, nós estamos aí vivenciando a era das fake news. Um exemplo, não estou dizendo que seja o caso ou não. Isso aí vai ser discutido nas alegações finais, certo? Mas é só a título de exemplo. O jornal, diante dessa essa enxurrada de fake news que existe hoje, né? E muitas vezes as notícias que chegam até o jornal chegam acobertadas até mesmo pelo anonimato, não é? Isso eu acredito que seja comum. Então, o jornal toma o cuidado de, antes de publicar, averiguar se essa informação que foi prestada realmente condiz com a realidade ou não. Como é esse procedimento do jornal antes de, a partir do momento que recebe a notícia, até o momento em que a notícia é publicada? Bom, o procedimento é o seguinte: primeiro, a verificação da fonte, né? Nós recebemos da fonte relatos, e quando os relatos são extremamente complexos e sejam questões bastante delicadas, pedimos documentos para acostar, para que aquele relato que tem uma fonte sob sigilo possa estar consubstanciado em dados que possam ser verificados, entendeu? Então, é neste sentido. Então, tudo que está, por exemplo, neste caso específico, é o que nós estamos discutindo aqui. Tudo que está narrado aqui são situações que aconteceram. As suposições que foram levantadas além do meu texto não estão no texto. Não pode ser objeto de admoestação. Então, nós sempre fazemos verificações. Nós temos cerca de 130 mil publicações. Cerca de 130 mil publicações. Tem funcionários do jornal? Tem alguma equipe destinada para fazer essas verificações? Temos estagiários e colaboradores, tá? Nós temos estagiários e colaboradores, tá bom? Mas quando se tratam de matérias complexas, quem faz todo o processo sou eu, tá bom? Então, assim... Nessa matéria, foi o senhor mesmo que fez essa filtragem ou foi algum outro membro da sua equipe? Eu mesmo que fiz essa filtragem. Certo. É porque eu estou dizendo, senhor Carlos, porque até mesmo no Ministério Público, nós recebemos via Disque 100 muitas denúncias que são infundadas, muitas vezes trote, né, que acaba tomando nosso tempo, e a gente tem que perquirir antes de requisitar a instauração de um inquérito policial, de um termo circunstanciado de ocorrência. A gente tem que perquirir primeiro, filtrar, para ver se aquela notícia de fato que está sendo apresentada ao Ministério Público tem uma certa veracidade ou não. Por isso que eu indaguei ao senhor esse questionamento. Bastante pertinente. Me permita só dizer, nessa matéria está bem clara. Existia no momento ali um debate dentro do Tribunal de Justiça, nós fomos acionados por uma fonte que nos trouxe relatos e documentos, está tudo aí, né? Tudo que está narrado aí, de fato, aconteceu, entendeu? O que está aí, exatamente nos termos que está aí, aconteceu. A fonte disse, a fonte colocou, houve esse debate todo, tudo que foi colocado efetivamente aconteceu. E eu gostaria até, me permita mais uma vez dizer, senhora, nós temos sim, muito pelo contrário, nós somos reconhecidos como um dos veículos de imprensa de maior credibilidade na Bahia. Fomos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça da Bahia, assinado em ofício pelo desembargador Ezeval Rocha. O próprio Ministério Público já nos procurou para colaboração. Ainda essa semana publicamos uma matéria baseada em fonte, onde usamos a palavra nova e o Ministério Público emitiu uma nota dizendo, olha, não é nova ação, é a mesma ação. Imediatamente nós colocamos. E colocamos que nós erramos. Nós temos o cuidado
sempre, sempre de sermos precisos. E não é incomum que pessoas insatisfeitas com aquilo que é publicado utilizem o sistema de justiça para nos admoestar. E semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, nós temos ganho ações judiciais e nossos advogados têm recebido honorários de sucumbência e nós estamos sendo indenizados, entendeu? Então, assim, porque é muito comum. Aliás, ainda ontem, nós somos membros do Sistema ONU de Comunicação. Então, é importante que eu diga isso à senhora. Ainda ontem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou que das novas formas de censura com relação à liberdade de imprensa através dos meios digitais. Entendeu? Então, assim, nós estamos bastante seguros. Eu tenho uma ampla formação intelectual, tenho uma formação jornalística, estudei com Domingos Meirelles um curso de jornalismo investigativo, sei o que faço e que assino, estou muito tranquilo com relação ao teor, e estou abismado, mais uma vez digo, que essa situação tenha chegado a esse ponto em um texto que não tem, objetivamente, eu não uso um adjetivo, não uso nada daquilo que se vem discutindo em termos de justiça. Ah, tem que caluniar, tem que difamar, não. Aí a pessoa interpreta, diz coisas que eu não disse, coloca coisas que eu não coloquei, entra em debates que não estão no texto. Ah, por que mudou, por que não mudou? Nada disso está no texto. O que está no texto é a denúncia da fonte, as afirmações da fonte que faz. E ainda tive todo o rigor técnico, supostamente, em tese, revelou. Quer dizer, pelo amor de Deus, usa uma linguagem sofisticada, rigor técnico e é admoestado. Quer dizer, eu estou assim, armado com tudo isso. Sim. Senhor Carlos, eu sei que é um direito constitucional, né, preservar o sigilo da fonte, mas eu pergunto ao senhor, o senhor poderia declinar qual seria essa fonte? É um direito do senhor não dizer. Não, me permita dizer, a senhora, neste momento, o que a senhora está falando é que é para que eu viole o meu próprio direito. Não, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que o senhor pode não responder. Eu jamais entregarei qualquer fonte minha, entendeu? Sim. E só uma pessoa pode confirmar que é a fonte do jornalista, é o próprio jornalista. Tem um caso bastante conhecido, envolve senhor Carlos, nós temos mais 3 audiências. Que eu violasse o meu direito constitucional, que é o... Não, eu perguntei se o senhor poderia. Jamais, senhora. No início, eu disse que eu sabia que era um direito constitucional do senhor e perguntei se o senhor poderia revelar. E no fim da minha colocação, da minha indagação, eu ainda disse, é um direito do senhor não dizer. Tá? Ok. O senhor conhece esse advogado Júlio César Cavalcante Ferreira? Se eu o conheço pessoalmente? Não. Não, se o senhor conhece. Não, eu conheço, eu já fiz inúmeras reportagens sobre ele, com base em documentos. Aliás, algumas de nossas matérias viraram, inclusive, investigações e documentos do Ministério Público, no caso Faroeste. Nosso jornal é citado lá, no caso, em uma das investigações. E o senhor conhece o juiz Josevando Andrade? Também não conheço. Nunca estive com ele. Como ele disse, eu recebi todos os documentos com base em fonte. Esses demais desembargadores que foram citados, Mário Alberto Riz, Soraya Moradilo, Antônio Cunha Cavalcante, o senhor conhece? Eu não conheço. Lá, no final da matéria, tem baixos documentos, dossiê é verdade, representação do juiz, dossiê é verdade, o caso Ilha do Urubu, denúncia da PGR, contra desembargador, fim de processo, tal. São todos documentos, muitos deles públicos e muitos deles estão lá no CNJ, no Tribunal de Justiça ou em outros órgãos de investigação e percussão do Estado. Quer dizer, a matéria, no final, tem toda a documentação para ser verificada. Como a senhora me perguntou, eu tive o rigor de fazer verificação de dados. E o senhor fez pessoalmente, né? O senhor falou, foi o senhor mesmo que fez essa filtragem. Eu assinei a matéria. Por ser um caso de maior repercussão. Como eu disse à senhora, a gente tem todo esse cuidado, né, de acostar toda a documentação, está tudo aí. Verificável. Ok, muito obrigada. Satisfeita, doutora. O Ministério Público não tem mais questionamentos. Doutora, eu poderia só apenas fazer uma pergunta? Doutor Júlio, eu não posso fazer pergunta para ele.
vítima, o senhor não o advogado, olha, o senhor poderia até pedir à doutora para fazer Eu posso falar com a doutora, porque esses procedimentos lá no CNJ são todos sigilosos, né? Será que essa fonte teve acesso, quebrou o meu sigilo para saber o que eu... Eu revelei aqui o que aconteceu lá, porque o sigilo... Mas, né? É curioso isso. É uma fonte bastante informada. Ela vai entre o sigilo do CNJ. Na defesa, o senhor Antônio Carlos junta uma representação do juiz José Vandro, que teria aberto um processo contra o senhor. Ele teve acesso a isso, deve ter tido acesso a esse processo lá no CNJ, que não deve ser mais. E se existisse outro, eu acho que estaria aqui também. É a minha conclusão a que cheguei. Eu acho que é sigiloso. Esse fato desse pedido de providência do juiz José Vandro, eu não vi nenhuma ligação, né? Por enquanto, né, não vi nenhuma ligação. Eu vou estudar com mais calma. Não tem ligação com o fato objeto da denúncia? Não tem, doutora? Não tem. Não tem. Então, às vezes a gente fica aqui falando e, vamos dizer assim, desperdiçando nosso tempo, embora eu tenha esse perfil de deixar as pessoas falarem, porque às vezes é aquele momento que ele tem para falar com o juiz, é aquele momento que ele tem de se expressar e de chamar a atenção. Mas esses fatos em si, né? O senhor Antônio Carlos de Oliveira... Carlos Augusto, doutora. Carlos Augusto de Oliveira, ele, de uma forma bem segura, ele diz que não ofendeu ninguém, não fez isso, foi a fonte, né? Então, em nenhum momento, eu só vou completar uma pergunta da senhora, viu, doutora? Em algum momento, o senhor fazendo a revisão de seu texto, o senhor teve uma interpretação própria. Se o senhor não quiser responder, não responda. O senhor... Eu vou responder. O senhor pensou, isso aqui vai ofender o Tribunal de Justiça como todo, isso aqui vai causar, né, vamos botar a palavra indignação, entre aspas, aos citados aqui, isso aqui vai causar o quê? Porque eu acho o tempo inteiro que quando nós escrevemos algo, numa sentença, em um documento jornalístico, a gente tem que saber exatamente o alcance de cada palavra. O senhor, em algum momento, pensou que esses desembargadores citados, essas pessoas citadas, esses advogados citados, se sentissem ofendidos? Senhora Josefa, mais uma vez eu digo à senhora, toda a jurisprudência do país e a legislação diz a mesma coisa. A ofensa tem que ser objetiva e direta. O que existe aí é a narrativa de fatos. Se os fatos agradam ou não, e se não se pode fazer nada. As interpretações estão abertas e são múltiplas. Mas isso não está sujeito à admoestação do Estado. Isso está na DPF 130. Então, assim, eu estou muito seguro e tranquilo, como a senhora bem entendeu. Não há o que questionar em relação a isso. Há um relato de fatos, com base em fonte, algo muito conhecido, né? O jornalista, se baseando em fonte, revela situações do Estado. Não é a intimidade, a vida privada do desembargador que foi colocada, é a atividade dele enquanto servidor público. E nas citações do nome dele, não existe. Agora, se há conexões, ligações, etc., feitas pelas pessoas na hora que interpretam um texto, o Estado não pode admoestar. Quer dizer, isso que me traz indignação. Antônio Carlos Augusto, eu só quero chamar Antônio Carlos, desculpa. Se o Carlos Augusto vê alguma conexão entre a indignação do senhor demonstrada aqui, quanto a este processo, e a indignação do desembargador Júlio em relação a esse texto, o senhor
ver alguma conexão, algum liame entre o sentimento do senhor e do desembargador Júlio, quando manifesta essa eu gostaria só de colocar coincidências de nomes. Está escrito aqui no texto. O fato que desperta a atenção da opinião pública é como os interessados em mudar o regimento interno têm nomes citados em representações e investigações federais. Está escrito em um parágrafo à parte. Não há uma ligação direta, é interpretativo. Quer dizer, eu estou o tempo todo tentando explicar o meu texto, eu quero que me digam onde está a ofensa objetiva neste texto. Onde é que eu disse o desembargador fulano de tal é um bandido, é um picareta, é um mau caráter. Não, não tem nada disso no meu texto. E o tempo todo eu estou aqui a interpretar aquilo que eu coloquei, não tenho que interpretar, o que está dito, está dito. É só ler e dizer onde é que está a ofensa objetiva. Não tem. Onde é que está a ofensa subjetiva? Não tem. Existem fatos narrados que são passíveis de verificação fática, ou seja, observação, verificação. Não, existe. Então, o que a promotora colocou, seu Carlos, a questão do fake news, nós temos rigor, nós somos um dos pouquíssimos veículos, e eu acredito que se o senhor atua a um certo tempo em Feira de Santana, tem o rigor de fazer com seriedade. Não quer dizer que não erramos. O erro é inerente ao fazer humano. E nós podemos errar. E quando erramos e alguém nos requisita direito de resposta, mesmo que de forma ácida e crítica em relação a nós, nós colocamos. Para que o nosso discurso, que é voltado à sociedade, ele possa ter os vários ângulos de um fato. Então, nós temos rigor técnico e intelectual na produção de nossos textos. Eu estou muito tranquilo, eu não tenho a menor dúvida de que jamais poderei ser condenado pela produção desse texto. Isso, para mim, é uma convicção plena. Eu escrevi com rigor técnico e intelectual, sem adjetivações. Agora, se interpreto ou não interpreto, isso aí não está sujeito, e, inclusive, isso está na DPF 130. Nós estamos falando de violação de direitos e garantias fundamentais, algo que tem sido objeto de observação dentro do CNJ e dentro do CNMP, que é necessário se preservar os direitos e garantias fundamentais do cidadão. No caso do jornalista, a nossa atividade tem a ver com as próprias garantias da sociedade civil. Muito obrigado. Então, dou por encerrado o depoimento. Aliás, tem doutor Marcos. Desculpa, doutor Marcos. O senhor pode fazer alguma pergunta? Não, estou satisfeito. Eu estou satisfeito, doutora. Tudo aquilo que eu perguntar já foi questionado. Tem mais outras provas a produzir, senhores advogado, doutora promotora? Doutora, eu acredito que não, a não ser pela defesa. Não, excelência. Por parte do Todas Ministério as Público. provas estão nos autos, são provas documentais. Então, nós temos mais audiências que estão designadas para hoje. Eu posso propor os senhores fazerem as alegações finais e memoriais e juntar numa mesma data para a gente encerrar a instrução. Juntar em qual data, doutora? Ô, doutora, até por conta da decisão que ocorreu recentemente nos processos envolvendo o caso Lava Jato, eu peço que o Ministério Público apresente primeiro suas alegações. Sim. E logo em seguida a defesa, para que não configure cerceamento do direito de defesa, da ampla defesa contraditória. Pois não, doutora. Ao invés de ser prazo comum, prazo suscetível. Gostaria de produzir os memoriais. Então, em primeiro lugar, pode dizer qual é a data que fica. Doutora, se a senhora puder conceder o prazo de 10 dias. Pois não, prazo de 10 dias úteis, né? E em seguida fica já intimado o advogado da defesa para produzir suas alegações finais, também memoriais, e voltará concluso para a sentença. Então, eu agradeço a todos, a presença de todos, né? E estamos dando por encerrada. Tem mais algum requerimento?
Não, senhora. Obrigado, excelência, e parabéns pela condução do trabalho. Um bom dia a todos. Senhora Magistrada, muito obrigado. Eu peço desculpas à senhora e aos demais, à promotora, o próprio desembargador que aí está presente, e também o secretário. Às vezes, como jornalista, a gente se empolga nas palavras, nos gestos e na eloquência. No entanto, temos profundo respeito pelo Poder Judiciário e sempre fomos também objeto do respeito do Poder Judiciário, sendo, como sempre, homenageado por ele. Muito obrigado. Pois é, então eu diria até, aproveitando a oportunidade, que os senhores, pessoas de bem, inteligentes, não é? Que querem a paz e querem o progresso desse país, poderiam conversar a respeito desse processo e ainda poderia fazer algum tipo de conciliação, não é? Se for possível. Evidentemente que às vezes a gente fica tão ofendido que não quer abrir mão disso. Então, às vezes a gente não consegue avaliar o nível da ofensa subjetiva que a pessoa sente em relação. Então, eu vejo aqui duas pessoas profissionais se sentindo ofendidas, está faltando um pouquinho de boa vontade, de conciliação. Mas, se tiver que dar sentença, eu vou dar, com a maior isenção possível. Vou estudar bastante o caso, que não é todo dia que a gente tem um caso desse, e darei a sentença. Se for isso que as partes desejarem. Então, pois não, doutor Júlio, pode... Pois é, doutor, da minha parte é isso mesmo, excelência. Eu não tenho interesse que seja renovada a conciliação. Se for renovada, eu não tenho interesse em conciliar. E eu queria agradecer, viu, a atenção de Vossa Excelência, também doutora promotora, do nosso escrivão, e apenas pedir desculpas pelo aquele momento que eu interferi, porque foi feita uma citação aí de que meu nome tinha sido delatado como prática de algum crime. Nunca aconteceu isso. Eu posso ter sido citado como alguém contra essas pessoas, e realmente tem relatos de pessoas que não gostam de mim, pessoas que foram envolvidas na Operação Faroeste, que não gostam de mim. Isso aí tem, eu não quis falar isso antes, para parecer que eu tenho alguma posição antagônica a essas pessoas, e que eu tenho atuado nos processos por causa disso. Não. Fui citado aí numa interceptação telefônica, num diálogo com o presidente, ele me ligou, tem um diálogo, não vejo problema nenhum disso aí, mas nunca fui citado nem para a Polícia Federal, nem para a Procuradoria da República, nem pelo CNJ com relação a qualquer envolvimento da prática de crime da Operação Faroeste. Então é isso que eu queria apenas esclarecer. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Então, por encerrada a sessão, tem mais alguma coisa, doutora Samira? Não, doutora. Não, né? Tá, então dou por encerrado, desejando um bom dia a todos. Bom dia, doutora. Bom dia a todos.